Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Hoje estaremos iniciando o capítulo 7 do livro de Atos e todas as vezes nós temos no início a condição e o espaço para estarmos respondendo perguntas que porventura são feitas a respeito do texto ou a respeito de qualquer outro assunto da Bíblia, né? Dessa vez nós não temos perguntas, daremos seguimento direto, mas se você quiser, se você tiver alguma pergunta a fazer, você pode fazer pelo chat ou então nos comentários abaixo, tá bom? E aí em posterior evento, né, como esse, nós estaremos respondendo. Ok, gente? Então vamos lá. Capítulo 7 descreve agora com detalhes o sermão de Estevão e sua sentença de morte. Mas quem era Estevão, gente? Só para recapitular, Estevão foi um dos 7 líderes da igreja escolhidos para supervisionar o cuidado a cada membro. Aqueles 7 que nós chamamos hoje de diáconos, os que serviam à mesa dos membros da membresia carente, na ocasião. Era conhecido por sua reputação de sabedoria, de fé e de devoção a Cristo. A sua coragem em defender sua fé diante dos líderes religiosos de seus dias, nós encontramos nesse capítulo, e também por se tornar o primeiro mártir do cristianismo, conhecido assim. Alguns levantaram contra a sua mensagem, quando ele, exercendo agora a sua diaconia na área da palavra, ministrando a sinagogas, e no estudo anterior a gente vê isso com mais clareza, né? E culminou então no seu comparecimento perante o sinédrio e posterior condenação. Concluímos então a aula 16 dessa forma e vamos dar início à aula de hoje. O testemunho de Estevão diante do sinédrio. Capítulo 7, no versículo 1, começa dizendo: Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Quando fala sumo sacerdote, subentende-se aqui que seja provavelmente Caifás, né? E a pergunta que ele faz aqui foi devido à declaração de Estevão que a adoração a Deus já não deveria ser limitada ao templo. A mente de Estevão era uma mente muito mais aberta com relação a isso, ao contrário da liderança, principalmente dos saduceus que compunham o sinédrio, né? Onde o coração deles estava limitado ali, onde Deus estivesse limitado aos rituais religiosos do judaísmo e contido dentro do templo de Jerusalém. E ele, Estevão, esclarece esse ponto nos versículos 48 e 49, que vamos ver nas aulas mais adiante, né? Porém, os seus oponentes, o que fizeram? Torceram as suas palavras para produzir a acusação, que eu diria fraudulenta, de que Estevão estava atacando o templo, atacando a lei, atacando Moisés e, em última análise, atacando o próprio Deus. Então, por esse motivo, o sumo sacerdote começa a indagação com essa pergunta: estas acusações são verdadeiras? Então Estevão respondeu, versículo 2: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã. E lhe disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã, até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra, onde vocês agora vivem.
Olha só, queridos, Estevão inicia a sua narrativa histórica do Velho Testamento, do Antigo Testamento, trazendo à tona o personagem principal da nação de Israel, onde tudo começou, que foi com o patriarca Abraão. Ele, no seu discurso, ele defende contra as acusações levantadas contra ele. Para deixar claro, que acusações são essas? Eles acusavam de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, que falava mal da lei. A lei aí é a palavra, o Torá, né? A palavra revelada de Deus. E do templo, que para eles era um lugar sagrado, onde Deus habitava, né? Então, houve essa distorção, dizendo que ele falava mal de Deus, de Moisés, do templo, etc. É bom lembrar, queridos, que esse mesmo tribunal, pelos mesmos motivos, pela mesma condenação, as mesmas acusações, melhor dizendo, condenaram Jesus. Os mesmos homens e as mesmas acusações. E então, claro que na resposta a essa indagação feita pelo sumo sacerdote, Estevão, além de se defender, Estevão traça aí um paralelo para mostrar a respeito de Jesus. Em linhas gerais, a gente observa aqui pelo menos 2 pontos nesse discurso dele, que no decorrer da história Deus levantou pessoas para serem libertadores do seu povo, mas que repetidamente esse povo rejeita esses libertadores e desobedeceram a lei dada por Deus. O que na verdade Estevão estava querendo fazer com essa parte no discurso é mostrar primeiro que ele era mais um que estava sendo rejeitado pelo povo, que Jesus, o Messias, também foi rejeitado pelo povo. Então, para isso ele tinha que traçar um paralelo, e ele vem desde Abraão, trazendo algumas personagens, focando essa rejeição feita pelo povo de Israel, em harmonia com o que o escritor de Hebreus também fala, havendo Deus falado antigamente por meio dos profetas, agora por meio do seu Filho, ou seja, todos eles rejeitados pelo povo de Israel. E Estevão faz questão de lembrá-los isso. E outro ponto no seu sermão é que eles tinham o tabernáculo no deserto, depois edificaram o templo em Jerusalém, por intermédio de Salomão. Porém, eles estavam equivocados, pensando que Deus habitava dentro do templo, como Deus habitava dentro daquele tabernáculo, dentro daquela caixa chamada a Arca da Aliança, como se Deus se limitasse àquele espaço ali. Só aquele espaço poderia ser adorado. E ele então, no seu discurso, ele tira ou pelo menos ele mostra que Deus está muito além desse pensamento medíocre deles. Há pelo menos 3 propósitos nesse discurso. Primeiro, a defesa então das suas acusações, das acusações feitas a ele. O ataque aos judeus, ele ataca agora por terem abandonado, rejeitarem os homens e abandonarem a obediência da revelação do Antigo Testamento, rejeitando o Messias. E em terceiro lugar, que essa rejeição dos judeus abriu as portas para que o Evangelho de Jesus, por meio da igreja, agora alcançasse até os confins da terra cada ser humano, inclusive os gentios. E Estevão tinha isso em mente. Ele não apenas fez uma série de repetições de textos bíblicos, mas um sermão muito bem esquematizado, né? Estevão iniciou a sua fala criando pontes. Você vê que ele começa dizendo irmãos, ele usa o termo Abraão, ou seja, para trazer aquele povo, dizendo assim, eu sou um de vocês, né? Eu me identifico com vocês. E nós devemos aprender aqui com Estevão que nós devemos fazer da mesma forma quando vamos evangelizar alguém. Devemos nos identificar com ele.
se quem você está conversando ainda não entendeu o plano de salvação, você precisa primeiro se identificar dizendo que você também é um pecador, como ele é um pecador, né? E isso é uma forma de chamar a atenção das pessoas para dar crédito, para dar ouvido ao que você está falando. Então ele começa muito bem, e logo depois que ele chama todos de irmãos, ele diz assim: o Deus glorioso apareceu a Abraão. Ou seja, ele invoca aqui, queridos, entendo eu, que ele acaba citando, pelo menos na sua mente aqui, o Salmo 29, versículo 3, que diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Queridos, quando ele usa essa expressão aqui, ele destaca que o nosso Deus, apesar de ser um Deus imanente, um Deus que veio para habitar no nosso meio, habitar no nosso meio é diferente de se limitar ao templo, se limitar ao tabernáculo, se limitar à arca. Ele já começa dizendo assim: o nosso Deus é um Deus transcendente, ele está acima de todas as coisas, inclusive muito acima da teologia deles, da nossa teologia. O nosso Deus está muito acima de tudo e de todos, e que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele já começa criando o seu argumento, dizendo que Deus é muito maior do que o templo. E aí ele diz que esse Deus Todo-Poderoso falou ao patriarca. Note que ele começa descrevendo os patriarcas, depois ele fala do cativeiro no Egito, depois ele fala de Moisés que o liberta, fala do período dos reis, quando cita inclusive Davi, Salomão. Ele conta em poucas palavras, mas ele traz a essência da história do povo de Israel, né? Então aqui ele diz: Abraão estava na Mesopotâmia. Olha como é que ele começa dizendo o seguinte: gente, está muito longe do templo existir, muito longe de estarmos nessa terra, a terra de Canaã, quando Deus começa falando com Abraão aonde? Lá na Mesopotâmia. Ele faz questão de citar: Deus se manifesta fora da nossa terra, Deus se manifesta fora do nosso templo. Deus ele fala primeiramente com Abraão na Mesopotâmia. Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, né, conhecido como Iraque. Mesopotâmia é uma palavra que significa entre rios, e é a região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, no norte do rio Tigre e Eufrates, né? E aí ele fala da terra de Harã, que era uma cidade na região chamada atualmente Assíria, não Assíria, mas Síria, no norte da Palestina. Ficava ao noroeste da Mesopotâmia. Imagine, se você estiver de frente para o mapa do mundo, você vai ver o Golfo Pérsico, e mais acima o rio Tigre e Eufrates, onde ficava a Mesopotâmia. E aí nesse local começava a ponta do crescente fértil, que forma como que uma lua nova, né? Você que já estudou história geral, você sabe disso. Todo esse período, todo esse espaço chamado crescente fértil, era uma região muito fértil, fora dela, deserto. Então ele sai da Mesopotâmia e vai seguindo justamente essa curvatura do crescente fértil. E no meio do caminho estava a cidade de Harã, na Síria, acima da Palestina. Ficava, né, a caminho, como eu disse, da Palestina através do crescente fértil. O chamado de Abraão, ele cita aqui, é bom a gente entender. Onde é que se deu o chamado de Abraão? Ele diz claramente aqui, lá em Ur. Aonde? No Ur dos caldeus, que ficava na região da Mesopotâmia, né? Lá ele recebeu o chamado. Gente, e é interessante
destacar que, olha só, Gênesis capítulo 15, versículo 7 diz assim: disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E em Neemias 9, 7 também diz: tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. A questão, queridos, por que eu estou tratando desse assunto? Porque em Gênesis capítulo 2, quando você faz a leitura ali, dá a entender que quando ele recebe o chamado, ele já estivesse em Harã. Né? Mas esses dois textos mostram claramente, porque olha só, olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 12, 1, e vê se não dá essa impressão. Lá diz assim, ó: então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E ali, logo a seguir, diz que ele saiu de Harã. Né? Então, dá a entender que ele recebeu um chamado em Harã, não em Ur. Não. O que a gente pode entender para harmonizar esses dois textos é que ele recebeu o chamado em Ur, por isso saiu e parou em Harã, onde seu pai também parou. Ele foi junto com seu pai, o Terá, né? E é possível que lá em Harã também ele tenha recebido tipo uma confirmação do seu chamado. Deus já fez isso com outras pessoas. Ele fez isso com Jeremias, por exemplo, está lá no capítulo 15 do livro de Jeremias, que você pode depois ler com mais cuidado e ver que Deus ele chama, depois ele confirma o chamado. Mas claramente ele foi chamado, recebeu pelo menos, vamos dizer assim, o primeiro chamado lá na sua terra em Ur. Né? Me permita, quero ler com vocês Gênesis 11, 26 a 32, que narra um pouquinho dessa saída dele de Harã. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Harã aqui aparece como cidade, mas também irmão, possivelmente mais velho de Abraão. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Por isso que a gente entende. Ora, se Harã já tinha filha para casar com o seu segundo irmão, vamos dizer assim, era sinal de que ele era o primogênito. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então, Abraão tinha 75 anos de idade. Logo após a morte de Terá, com 205 anos, ele partiu de Harã. Estevão, então, começa citando Abraão, como eu já disse lá no princípio, exatamente porque para os judeus a história começa com ele, com Abraão, o primeiro dos patriarcas. Né? Então, uma das características de Abraão é que ele foi obediente ao chamado de Deus. E é muito legal a gente destacar isso aqui. Olha só, ele e a sua família, eles eram adoradores de outros deuses quando moravam lá em Ur, lá na Mesopotâmia. E mesmo assim, Deus fala com ele lá na Mesopotâmia. Ele estava dizendo, tá vendo? Não precisa de tempo para Deus falar. Ele falou lá na Mesopotâmia. O que Abraão fez? Abraão não conhecia o Deus de Israel. Então, mesmo assim, ele não questionou, mesmo assim, ele não duvidou, ele atendeu ao chamado de Deus. E o escritor aos Hebreus, quando coloca na galeria dos heróis da fé, ele destaca o motivo pelo qual, um dos motivos que levou ele a ser colocado na galeria dos heróis da fé. Primeiro porque ele foi considerado o pai da fé, né? Mas porque ele saiu da sua terra e a única promessa de Deus é: te levarei para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele foi
nem sabendo para onde estava indo. Ele nunca tinha andado naquelas regiões, mas foi crendo que o Deus que chamara ele iria conduzi-lo em segurança até o local onde ele iria mostrar. Então, para isso, ele precisava ser um homem de fé. E é por isso que ele é reconhecido o pai da fé. Foi testado outras vezes com relação à sua fé e todas as vezes aprovado. E é por isso que Estevão começa citando essa personagem, Abraão. Versículo 5. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Porque a coisa não foi assim, chegou é meu. Não, ele chegou, pisou na terra de Canaã, Deus disse, olha, essa terra eu vou te dar. Mas ele não chegou tomando o espaço, não. Aí a gente, resumidamente, depois a gente vai ler o que eu estou acabando de falar. Ele entra em Canaã, depois ele vai ao Egito, depois volta para o Egito por ocasião da fome, não agora mais Abraão, mas agora através de Jacó, sua descendência. Mas vamos ler o texto. Versículo 5. Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes. Embora ele ainda não tivesse filhos, mas Abraão creu, olha a fé de novo, que ele teria filhos, porque teria que ter descendentes. Mas, como lemos anteriormente, Estevão falou que a sua esposa não podia ter filhos. Então, era uma questão de aplicar fé no que Deus havia dito. Versículo 6, disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, falando do Egito, da escravidão, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse, eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Ou seja, o que ele está dizendo é que Deus falou lá fora a respeito da terra que eles agora estavam adorando, que eles depois fizeram um templo. Essa terra é o que é, mas tudo começou com Abraão quando essa terra ainda não existia. Quando muito menos o templo existia, nem o tabernáculo ainda existia. Gênesis capítulo 12, versículo 7 diz, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Isso logo quando ele chegou em Canaã. Chegou em Canaã, Deus falou assim, é aqui a terra. Aí Abraão logo construiu o altar e Deus falou, essa terra vai ser sua. Ainda não é, mas vai ser sua. Gênesis capítulo 15 diz, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Olha o texto que Estevão citou. Gente, é incrível quando a gente lê esse discurso de Estevão, a quantidade de textos bíblicos que vem à sua mente e ele cita um a um. Em Êxodo capítulo 3, versículo 12, diz assim, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste monte, neste lugar, neste local onde está estabelecido o templo. Olha só, o Deus que não pode se limitar ao templo, era o que Estevão está dizendo, que está muito além e muito acima desse templo, profetizou que vocês estariam tendo um lugar para que vocês pudessem adorar. Quando ele fala aqui de 400 anos de cativeiro, queridos, você encontra em outros lugares 430 anos. Então havia a questão de aí, quem está certo, 400 anos ou 430 anos? Queridos, quando Estevão usa o termo 400 anos, ele cita Gênesis, né, que é uma forma arredondada. Toda vez que aparece números, não é uma coisa exata, mas às vezes uma questão aproximada. É como a gente às vezes fala, fulano tem quantos anos? Aproximadamente 60 anos. Né? E às vezes tem menos. Né? Eu tenho 58, 59, eu já passou um pouquinho, mas ele arredonda, é uma forma
Né? Olha o que diz Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 fala de 430. Né? Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então, observem que não há uma exatidão mesmo nessa questão numérica, e sim utilizando o princípio do arredondamento aí, né? Versículo 8 em diante diz assim: naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Queridos, nesse versículo 8, ele ainda está falando de Abraão, mas observe que ele já começa a fazer uma transição para chegar para o segundo personagem. Porque ele passa como que de avião por Isaque e por Jacó. E ele, a princípio, ele nem cita os 12 filhos de Jacó. Depois ele vem com a personagem José, apenas, o filho, né, da paixão de Jacó. Né? Então, na verdade, aqui no versículo 8, ele apenas está fazendo uma transição para o segundo ponto do seu sermão, que era analisar agora a vida de José. Ele já tinha analisado Abraão. Ele estava focando que Deus não olha como eles estavam olhando, porque para Deus falar, ele podia falar na Mesopotâmia. Mas ele agora usa aqui nesse versículo 8 uma coisa que nos chama a atenção. Ele fala da aliança da circuncisão, ou seja, ele cria um ritual religioso. E Estevão estava dizendo, esse ritual religioso foi criado lá, fora de Jerusalém, e enquanto vocês até hoje estão praticando esse rito que Deus criou e passou para Abraão começar a praticar. Está vendo que não só o templo, mas os ritos religiosos começaram muito longe da terra de Canaã e longe do templo. E por que eles davam tanta atenção? E olha que a circuncisão ela foi inserido na lei de Deus, mas ela veio muito antes da lei de Deus, muito antes do Sinai, muito antes da revelação de Deus feita a Moisés. Então, com esses argumentos, Estevão estava descalçando a liderança judaica ali naquele sinédrio. Né? O que é a circuncisão? É um ato externo que demonstra esse rito de entrada do homem ao judaísmo. Por isso, todo homem, no 8º dia de nascido, tinha que circuncidar. Deus deu a Abraão esse ritual, essa aliança, como forma de estabelecer uma aliança. Que aliança? A aliança da sua promessa, de que a terra era deles e que ele estaria com eles para sempre. Aos olhos de Deus era isso. E como era isso aos olhos de Abraão? Vamos ver mais na frente. Gênesis 17, vamos citar o que Deus disse para Abraão. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Era uma marca que Deus estava dando ao povo de Israel, como se marca um gado, como sua propriedade. Era assim que Deus estava dizendo para Abraão. Agora, aos olhos de Abraão, a circuncisão era o sinal da aliança. Foi instituído por Deus e significava que Abraão se comprometia com o Senhor por meio desse pacto. Mas como a aliança precisa ter as duas partes. Qual é a parte de Abraão? A parte de Abraão é que, segundo esse pacto, somente o Senhor seria o seu Deus, a quem Abraão serviria e em quem confiaria.
mas havia um simbolismo nesse fato de cortar a carne, nesse fato de sangrar, de deixar uma marca na pele. Simbolizava que se eles não fossem fiéis, Deus poderia cortá-los ao fio da espada, assim como eles estariam cortando a carne do seu prepúcio. As condições essenciais para a religião de Israel já tinham sido cumpridas muito tempo antes da construção do templo e de terem começado os costumes religiosos observados pelos judeus aonde? No templo e no tempo de Estevão. Por isso que Estevão argumentou a respeito da circuncisão. Seguinte, versículo 9, os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Está vendo como é que eles fizeram um link para entrar na história do patriarca José? Ele não entrou em detalhes nos outros patriarcas. Se você quiser conhecer a história, está lá no livro de Gênesis. Os patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Olha que detalhe. Ele estava dizendo assim, Deus não está apenas conosco, judeus que estamos aqui em Jerusalém, que estamos aqui na terra que foi prometida por Deus. Não, e não apenas aqueles que frequentam o templo. Ele estava dizendo, Deus era com José lá no Egito. Lá no Egito. Não é à toa que ele cita José, para poder mostrar como que Deus foi com ele no Egito. E aí continua o versículo 10, e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Queridos, Estevão faz então essa transição de Abraão para José, e Deus lida com Abraão desde a Mesopotâmia e com José desde o Egito. Deus é com ele o tempo todo, o texto diz isso claramente, já citei e recitei agora, De escravo ele foi a governador do Egito. Isso mostra que Deus não nos livra dos problemas, mas ele está conosco nos problemas. Gravíssimo. Deus ele pode não livrar você dos problemas que virão sobre sua vida, mas uma coisa você nunca pode esquecer: ele sempre vai estar com você nos seus problemas. Você conhece a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, como lemos aqui, se tornou escravo no Egito, foi traído pela mulher de Potifar, foi preso, ficou preso durante muitos anos e foi esquecido por uma das pessoas que ele ajudou lá dentro da prisão. Depois de muito tempo, Deus o usa para dar uma palavra para a maior personagem do Egito na época, Faraó. E isso faz com que não apenas salve o Egito, mas todas as nações vizinhas, pois o mundo teve fome nessa época. E Deus usa José. Usou aonde? No Sinédrio? No templo? No tabernáculo? Na Palestina? Não, lá no Egito, onde o templo e nem a lei ainda havia sido criado. Ok? Era isso que ele estava enfatizando. E a salvação do povo, ele estava dizendo, e a salvação do nosso povo, líderes judaicos, aconteceu aonde? Lá no Egito. E não onde eles estavam agora, em Jerusalém, no templo. Não precisava disso. Versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gente, esse versículo ele faz um paralelo legal com aquele versículo de Romanos, quando Paulo diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Já percebeu que isso é um princípio divino? Se você ama a Deus, Deus é com você. Se você ama a Deus, Deus transforma em bênção tudo que acontecer na sua vida. Isso é um princípio. Então cabe a nós em amarmos mesmo ao Senhor de todo o coração,
não apenas de palavras, porque não adianta, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe a veracidade do nosso interior a respeito disso, né? Então Israel sistematicamente rejeitou as pessoas que Deus favoreciam a eles, enviava até eles. E José foi mais um que foi rejeitado pelos representantes do povo judeu, que eram os 12 patriarcas. Estevão desenvolve então o seu argumento a respeito da rejeição de Jesus, realçando que José fora rejeitado pelos irmãos, assim como Jesus havia sido rejeitado por eles. E olha que José é a personagem mais próxima, em termos tipológicos, né? Tipologia de Jesus, é o personagem que mais se aproxima em toda a Bíblia Sagrada. Então, logo, no mundo não existe alguém que tipifica tanto a Cristo quanto José. Versículo 11. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou a Faraó. Eles, a parte seguinte da história de José se ocupa em mostrar como que a família de Jacó desceu ao Egito. Eles foram ao Egito porque José já era o governador. E olha, Deus, José reconhece isso. Depois, quando ele fala para os irmãos, vocês me mandaram para cá, fique tranquilo, não tem nenhum mal nisso. Eu sofri, está certo, mas isso serviu de bênção. Pode ver que a nossa nação vai se manter viva porque vocês me rejeitaram. Sabe, ele está fazendo ali agora o paralelo, dizendo para os líderes judaicos assim, olha, vocês rejeitaram o Messias, mas isso trouxe benefício, porque toda a raça humana pode ser salva por causa dessa rejeição, porque ele foi até a cruz. Então José se revela a ele, está lá em Gênesis capítulo 45. E para concluir, caminhar para a conclusão, versículo 14, depois José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Note que Abraão ele não recebeu herança nenhuma de Deus daquela terra, Abraão em si como pessoa, mas ele compra um terreno para sepultar Sarai e serviu para sepultar os demais patriarcas também. Essa é a ênfase que Estevão faz questão quando ele cita aqui. Nenhum deles ficaram lá, vieram para cá, todos os patriarcas, né? Quando ele fala 75 pessoas, você vai ver em outros textos bíblicos o número 70. É porque tem uns que não olha os filhos de José e o próprio José, não conta. Mas contando, aí vem o número 75, ok? Versículo 17, e aí caminho mesmo, o último versículo para finalizar hoje. 17, aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morresse. Quer dizer, o crescimento do povo de Israel lá dentro do Egito, note que quando eles saíram no Êxodo, eles já eram milhões. Entraram 75, saíram milhões. Então o povo realmente se reproduziu com força na terra do Egito, e isso passou a ser uma ameaça para o novo Faraó. Faraó esse que nunca ouviu falar de José. Então, olha o que diz. Então subiu o trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José, não o conhecia. Ele cita literalmente Êxodo capítulo 1, versículo 8. Segundo a história, esse faraó possivelmente seja um chamado Amoses, fundador da 13ª dinastia, que expulsou os governantes Ixos, né, que foi o povo que escravizou o povo de Israel lá no Egito, né?
E esses Hicsos eram estrangeiros que invadiram e dominaram a terra do Egito na ocasião, né? Então ele faz aqui com essa expressão a transição para a terceira personagem, que aparece agora, citado por Estevão, que é Moisés. Mas isso é assunto da próxima semana, ok? Nós vimos Abraão e vimos José. Tanto em Abraão quanto em José nós vemos fé, nós vemos obediência. E por isso eles tiveram êxito. E agora Estevão cita esses dois personagens que deve ser uma marca para nós também, né? De fé e de obediência. E vamos aprender durante todo esse decurso de sermão ministrado pelo Estevão, de que Deus ele não habita em templos feitos por mão humana. Nós estamos hoje nessa pandemia, onde estamos todos ausentes do templo. E, no entanto, a palavra continua sendo pregada, continua sendo disseminada, vidas estão se convertendo. Recebemos recentemente mais de 30 novos membros na nossa família Betel e vamos continuar crescendo, porque isso é só o começo. Deus age dentro, fora do templo, né? Então Deus ele é transcendente, ele está muito acima dessas coisas. Vamos depositar sempre a nossa fé, vamos inclinar sempre o nosso coração na obediência ao Senhor. Essa é a lição que ficamos e deixamos para hoje, para o seu coração. Tá bom, querido? Beijo no seu coração, boa noite, Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Se você ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva, nos dá essa força aí. E não esqueça de dar o seu joinha, o seu ok aí, o seu sinal de positivo, tá bom? Para que esse canal possa ser cada vez mais relevante e alcançar ainda mais pessoas. Deus te abençoe. Grande abraço.